Bom dia, amados irmãos do Senhor. Antes de mais, desejo-vos graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que este dia de sábado seja um dia maravilhoso para todos vós. Eu estou a enviar essa pequena reflexão, como nos foi solicitado, para que em cada sábado pudéssemos partilhar um pouco, enviar uma pequena reflexão para que os irmãos fossem também pensando um pouco e até chegar a hora que estabelecemos para o nosso tempo de oração com Deus. E não queria fazê-lo da melhor maneira do que ler um texto bíblico que se encontra no Salmo número 15. Salmo número 15, onde o salmista diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. É interessante que Davi começa com duas perguntas. No fundo é uma só que desdobrada aqui. A primeira delas é: quem habitará no teu santuário? E a outra parte diz: quem poderá morar no teu santo monte? Ele está, no fundo, a considerar Jerusalém como, obviamente, a Bíblia o considerava aquela cidade santa, onde estava o grande templo, o santuário de Deus, onde todo judeu, em qualquer parte do mundo, desejava subir e para conhecer. E é interessante que mesmo uma vez por ano, quando os judeus viajavam das suas terras de peregrinação, digamos assim, onde eram exilados, alguns imigrantes, mas iam até Jerusalém com aquela alegria de estar naquela cidade santa. E mais ainda, pisar, digamos assim, o chão do templo, o espaço que representava a presença de Deus, não é? E a pergunta de Davi é que quem é qualificado para não só estabelecer a sua morada na cidade santa, mas como também adentrar o próprio santuário de Deus, o lugar santo, o lugar santíssimo, onde todos criam, de facto, que no lugar mais santo de todos, ou santo dos santos, onde o sacerdote, ou sumo sacerdote, significando o sacerdote principal da nação, entrava uma vez por ano para se encontrar com Deus, para representar o povo de Israel, levar o sangue para pedir perdão, portanto, interceder por si próprio, mas também por toda a nação. Então esse lugar é santíssimo. E a pergunta é: quem é capaz, quem é qualificado, quem é digno de viver com Deus, de conviver com Deus e de estabelecer a sua morada naquela cidade santa? E é interessante que Davi responde com três aspectos aqui. O primeiro deles é o aspecto moral. Ele diz: somente aquele que é íntegro na sua conduta, aquele que não tem o seu coração dividido, aquele que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Primeiro é o caráter dele. Deus espera que aqueles que o adoram, o adorem com caráter, com temor, um temor santo, significa uma reverência de vida. A noção de que em qualquer lugar, em qualquer momento, Deus está presente. Como os reformadores chamavam, era uma perspectiva coran deo, significando que diante de Deus. Esteja no meu quarto, esteja no trabalho, esteja a caminhar, esteja a orar, esteja a fazer o meu trabalho, a presença de Deus está comigo. Então, aquele que habita com o Senhor é aquele que tem essa perspectiva e, com base nessa consciência de estar na presença de Deus, ele procura, então, viver de forma íntegra, ou seja, de forma não dividida. Não um coração que, ao mesmo tempo, ama o mundo e ama Deus. Não um coração que, ao mesmo tempo, almeja a verdade, mas também gosta de praticar a mentira. Não um coração que, por um lado, diz que adora a Deus e presta a sua devoção completa a Deus, mas por outro lado também tem as coisas mais importantes que se tornaram ídolos na sua própria vida. Não é possível servir a dois senhores e dedicar a nossa vida a esses dois senhores. Então, aquele que é qualificado para estar na presença de Deus e poder permanecer diante de Deus é aquele que
tem integridade na sua conduta e pratica a justiça. E no seu coração fala a verdade. Quem ama a Deus gosta da verdade, sobretudo a verdade revelada, a Bíblia. Ele ama a palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus, ele se empolga com a palavra de Deus, ele se deixa corrigir pela palavra de Deus e ele traça todos os seus caminhos baseado nos ensinos da palavra de Deus. Mas também é esse que habita com Deus e é aquele que sabe relacionar-se com os outros. Diz assim a partir do versículo 3, e não usa a linguagem para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Então, esse é alguém que sabe conviver, que a sua maior preocupação é o bem-estar dos outros. Mas a pessoa que passa a sua vida a difamar ou a caluniar, e aqui temos que fazer a diferença, a calúnia é a difamação infundada. Portanto, há uma pequena diferença aqui. Difamar significa dizer mal de alguém. Esse mal até pode ser verdade, mas a Bíblia proíbe aquele que tem prazer em falar mal do outro, mesmo que essa informação seja verídica. O que nós devemos fazer na nossa vida é tentar falar bem dos outros, é bem dizer com a nossa boca, é tentar promover aquilo que é bom. Não significa que temos que ignorar o que está mal. Também temos que criticar o que está mal, mas em privado, falar com a pessoa, ajudar a pessoa a melhorar. Mas não podemos ter o prazer de dizer mal das pessoas. E depois tem a calúnia, que é o lado mais grave, porque essa já envolve a mentira sobre alguém. Inventar uma conversa, inventar uma informação para denegrir a imagem de alguém, mesmo sabendo que não estamos a dizer a verdade. E Davi diz que quem faz assim não pode conviver com o Deus Santo, o Deus verdadeiro. Portanto, quem quer estabelecer a sua morada naquela grande cidade, quem quer habitar no santuário de Deus, então deve evitar esse procedimento diante do seu semelhante. Deve ser um promotor de paz, alguém que sabe encontrar as coisas positivas na vida dos outros e sabe promovê-las também. E em último lugar, Davi diz, ainda com essas perguntas, quem habitará no teu santuário? Ou quem poderá morar no teu santo monte? E ele diz que a pessoa que é qualificada para fazê-lo é aquela que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. É alguém que está preocupado com o bem-estar do próximo, já o dissemos aqui. Mas ele também não se aproveita da fragilidade alheia. Naquele tempo, às vezes, as pessoas não tinham condições para pagar a dívida e eram escravizadas. Às vezes tinham que ceder os seus bens, a sua roupa, etc, etc. E Davi está a dizer, aquele que habita com Deus não tem prazer em usar a fragilidade da pessoa. A pessoa precisa de dinheiro e ele empresta a pessoa porque precisa, mas depois vai cobrar juros impensáveis. Como a pessoa já não tem nenhuma alternativa, então vai ter que aceitar aquele empréstimo, mesmo não sabendo como é que vai liquidar. Portanto, Davi diz que este não era um sinal de bondade, de generosidade. Antes, pelo contrário, era um sinal de desprezo, porque a pessoa partia do princípio que o outro não era capaz nem de evitar endividar-se, mas também não seria capaz de pagar a dívida. E Davi diz, quem procede assim, então não pode conviver, não pode coabitar com Deus. E ele diz também que é aquele cuja palavra se mantém, mesmo quando a sua posição o venha a prejudicar. Isso é muito interessante. É alguém que diz a verdade, mesmo quando essa afirmação da verdade lhe pode trazer prejuízos pessoais. Mas ele é tão sério nas suas decisões que ele mantém a verdade, mesmo quando essa verdade se vira contra si. Ele não muda de ideias. E Davi termina o seu salmo de uma forma maravilhosa. E diz que quem procede assim, ou quem assim procede, nunca será abalado. Por outras palavras, ele diz, quem anda assim, quem procede assim com o seu caráter, quem se relaciona assim com seus semelhantes, com seus irmãos, quem promove o bem-estar dos outros, então manter-se-á firme na sua vida. E na Bíblia não há outra forma de se manter inabalável a não ser confiar na força que vem do Senhor. Davi não está a dizer que cada um de nós pode ser capaz, autossuficiente, fazer todas essas coisas pelas suas próprias forças. Não, isso é impossível da nossa parte, infelizmente. Mas podemos permanecer inabaláveis, firmes, confiantes e seguros e caminhar na graça do Senhor quando confiamos nele. Então aquele que de facto pode habitar no santuário de Deus, é aquele que pode estabelecer a sua morada permanente,
Por outras palavras, é aquele que é digno para conviver, para privar, para manter a intimidade com Deus. É aquele que tem um caráter íntegro. É aquele que tem e que promove relacionamentos saudáveis. É aquele que mantém a sua palavra. É aquele que não se aproveita da fragilidade alheia. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos incentive a viver vidas qualificadas, que o adorem, que o exaltem o seu nome. E enquanto nos preparamos para esse concerto, até lá, que cada dia da nossa vida seja uma vida vivida diante de Deus. Mais uma vez, repito, como os reformadores diziam, Corão deu, que em qualquer circunstância, a nossa vida, a nossa mente nos leva a pensar, Deus está conosco. Qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer ação, qualquer motivação, qualquer comportamento é realizado diante do nosso Deus. Que Deus ricamente vos abençoe. Tenham um dia gracioso, que haja lucros, benefícios, vitórias na sua labuta e que no final do dia possamos estar todos a louvar o nosso Deus. Esta é a palavra que eu quero deixar a todos os irmãos. E primeiro, essa palavra falou ao próprio coração, ao meu próprio coração. E eu quero viver com integridade diante de Deus, reconhecendo as minhas falhas, mas fazendo tudo o que estiver ao meu alcance para buscar a Deus, para que o meu coração seja íntegro, para que eu me relacione bem com os outros, para que não me aproveite da fragilidade alheia. E fazendo assim, confiando no Senhor, então nenhuma perturbação pode abalar a minha vida, porque estarei tranquilos. Os problemas obviamente que irão chegar, mas a forma de lidar com eles será totalmente diferente, porque a paz do Senhor inunda o meu coração. E o meu desejo é que a paz do Senhor inunde o coração dos meus irmãos. Um grande abraço, um dia extremamente e ricamente abençoado. Competência no vosso trabalho e segurança e graça do nosso Deus às vossas famílias também. Amém. Que Deus ricamente abençoe.